Olá, boa tarde! Estamos aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento com todos vocês que estão nos assistindo. Já tem 15 pessoas aqui nos acompanhando, maravilha. Avise aos seus colegas que mais uma tarde da Doutrina, Educação e Saúde está se iniciando agora. Para quem não me conhece, eu sou Lélia, eu sou enfermeira de formação, eu sou mestre e doutora em ciências pela USP de São Paulo e atualmente eu sou diretora executiva da Doutrina, Educação e Saúde. A Doutrina é uma empresa que nasceu com um sonho que já está realizado, né? Para mim, eu já estou feliz, que é levar o melhor conhecimento para todos. Eu sempre digo, eu trabalhei numa instituição muito importante em São Paulo, né? Uma das instituições importantes, e para mim chegava tudo por osmose. Quando eu estudei na USP, foi a mesma coisa. Então, eu disse, todo mundo tem que ter as melhores informações, como eu tive na minha vida. Então, é por isso que nasceu a Doutrina Educação e Saúde. E como todos os sábados, eu queria dar alguns recados. Lembrar que nós estamos simultaneamente online no Facebook e no YouTube. Você tanto pode nos acompanhar pelo Facebook, tanto pelo YouTube. Instagram nós não estamos transmitindo, mas se você tiver algum colega que estiver lá, é só ir na bio que te leva direto no YouTube. Nós vamos colocar aqui para vocês a pesquisa de satisfação e nós pedimos que vocês preencham, que é muito importante para que a gente melhore as nossas tardes de sábado. E vocês já perceberam que nós diminuímos mais as nossas lives. Nós estamos fazendo todos os sábados, né? Está acabando o ano, muitas atividades novas estão chegando, então nós estamos fazendo a cada 15 dias. No próximo final de semana eu estarei em São Paulo, no comando de um evento super importante. Então, nós estamos diminuindo as lives, porque nós estamos criando outras modalidades de ensino. Eu queria também pedir para vocês, como sempre, que vocês façam comentário, vocês façam perguntas, porque nós temos hoje profissionais excepcionais, como todas as tardes de sábados. E assim eu quero começar apresentando para vocês a Ariane Pereira Osório. Ariane é uma enfermeira, ela é especialista em oncologia pela Faculdade de Ciências da Saúde, Moinhos de Vento. E ela é enfermeira navegadora no Núcleo Mama do Hospital Moinho de Ventos. Muito obrigada, Ariane, pelo seu aceite. E também, no Moinho de Ventos, nós temos a Daniela Dornelles Rosa, que é médica. Ela tem doutorado e mestrado em Medicina e Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem pós-doutorado pela CAPES, no Peterson Institute for Cancer Research, em Manchester, no Reino Unido. E, atualmente, ela é médica oncologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Patologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E ela também é presidente do Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, o GBCAM. Muito obrigada, doutora Daniela, pela sua participação aqui com a gente hoje à tarde. E temos também o doutor Antônio Luiz Frasson. O doutor Antônio Luiz Frasson é médico, ele é especialista em mastologia, ele tem doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, atualmente, ele atua como cirurgião de mama e mastologista do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Além disso, ele é professor adjunto doutor da Faculdade de Medicina da PUC Rio Grande do Sul. Muito obrigada a todos vocês. Enquanto as pessoas estão chegando aqui, eu queria que vocês que estão aqui nos acompanhando, por favor, diga de onde vocês estão. Eu sei, Adilene, que você está no norte do país. Poderia dizer de onde você está para que a gente possa já começar nossas interações? Antônia, Karen, muito obrigada pela presença de todos vocês, de todos os sábados, que nós já temos aqui as pessoas que comumente estão com a gente, a Nelma, o Paulo, que é um psicólogo, a Tayana, que sempre me ajuda com as boas indicações de profissionais para estarem aqui com a gente, a Karen, que é maravilhosa, que também participa com a gente, a Antônia. Por favor, digam de onde vocês estão. E enquanto vocês vão dizendo aí aonde vocês estão nos assistindo, só para a gente ter uma ideia, Antônia de São Paulo, a Tayana em Porto Alegre, muito bom, muito bom. A Kelma diz, um presente ter doutor Frasson nessa tarde, Salvador, Bahia. Ah, mas com certeza, doutor Frasson, a Ariane, a doutora Daniela, são um presente para a gente, né?
Eu sempre digo, nem todo mundo tem esse privilégio de estar perto desses profissionais. É por isso que nós estamos aqui aos sábados, trazendo esses profissionais para vocês estarem mais perto. Muito obrigada, Antônia. Está em São Miguel Paulista. Boa tarde a todos vocês. Estamos em Itaúna. Veja bem como nós temos uma excelente representação de todo o Brasil aqui em nossas lives. Boa tarde, Edilene. Muito obrigada. Olha que interessante, o Rio Grande do Sul está todo aqui, hein? Uruguaiana, estamos aqui. E olha, Kelly, olha o que a Kelly está dizendo, ó, Joinville, a Kelly falando, prestigiando a Ariane e a doutora Tayana, com certeza, vocês têm o privilégio de estar com elas no dia a dia, e hoje vamos tê-la mais uma vez. Nós temos pessoas também que estão em Tangará da Serra, Mato Grosso. Boa tarde a todos vocês. Vão escrevendo aí vocês, enquanto eu vou começar pelo doutor Frasson. Eu vou perguntar ao doutor Frasson o seguinte: o mês de outubro é comemorado como Outubro Rosa, né, para alertar as pessoas sobre câncer de mama, falar sobre o assunto, né, que quanto mais a gente falar, melhor vai ser. E eu tenho algumas dúvidas no que se refere a essa palavra que se usa demais, que se chama autoexame. E eu queria que o doutor Frasson comentasse, porque eu sou enfermeira e eu não tive uma formação para examinar a mama. E eu penso, puxa, que bom que tem doutor Frasson e outros médicos aí que eu posso confiar e profissionais também capacitados para isso. E aí eu tenho dúvida, será que todo mundo que está na prática, seja hospitalar ou não, tem esse conhecimento de autoexame? Só falando da semântica, da palavra. Doutor Frasson, poderia falar para a gente um pouco sobre essa palavra, essa taxonomia, autoexame, que é muito falada nesse Outubro Rosa? Oi, Lélia, tudo bem? Tudo bom, Lélia, Dani e Ariane? É um prazer estar com vocês aqui, com todos que estão nos assistindo. Lélia, acho que é mais uma questão de semântica, sabe? Na verdade, quando a gente estimula, e a gente estimula que as pessoas se examinem, a gente está estimulando que as pessoas se autoconheçam, que as pessoas conheçam o seu corpo. Né? Porque é muito importante que a própria pessoa, estando acostumada a palpar sua mama e perceber as irregularidades que podem estar presentes na superfície, quando alguma coisa diferente acontecer, vejam isso como um sinal de alerta. Né? É diferente, por exemplo, do ovário, do pâncreas, dos órgãos intraabdominais, em que o acesso é muito difícil. O acesso à mama é um acesso muito fácil, né, Lélia? Então, muito frequentemente, eu que atendo pacientes, a Daniela também, nós vemos pessoas chegando com uma queixa mamária, e a queixa mamária foi estimulada pela percepção de uma alteração na própria mama. Muitas vezes até pelo próprio marido. Eu vi essa semana uma paciente muito jovem que me comentou que o marido é que percebeu o nódulo na mama dela. Né? E quando isso acontece, Lélia, a gente não está fazendo prevenção de câncer, obviamente. Né? A gente pode até estar fazendo redução de mortalidade por câncer na medida em que nós descobrimos um tumor menor do que será, eventualmente, se ela for fazer exames daqui a 6 meses ou 1 ano. Né? Mas a gente estimula muito que as pessoas conheçam o seu próprio organismo, da mesma maneira que, por exemplo, se eu perceber um desconforto abdominal, esse vai ser um sinal de alerta para que eu busque ajuda. Então, se eu perceber alguma alteração na superfície da glândula mamária, ou se eu perceber hoje, a paciente que eu operei hoje, o marido percebeu uma retração de pele. Né? Operei outra paciente essa semana que, quando ela se abaixou, o marido percebeu que tinha alguma coisa diferente. Então, essa percepção e essa questão do autoconhecimento, não só para a mama, mas para todos os órgãos. Se eu me olho no espelho e vejo uma lesão cutânea, esse é um sinal importante para buscar ajuda. Né? Se eu começo a sentir uma dor abdominal, um desconforto abdominal, esse é um sinal importante. Eu não preciso esperar os exames de rotina
para buscar ajuda. E se eu percebo alguma alteração na superfície da mama, abaulamento, retração, secreção pela papila, ou mesmo uma nodulação no banho ou deitada, não é que eu esteja me examinando, né? Eu estou percebendo algo diferente do meu organismo. E acho que essa é uma arma muito importante, Lélia, num país como o nosso, onde menos de 30% das pessoas têm acesso a mamografia e ultrassom, e ressonância, então, nem se fala, né? Então, num país como o nosso, é muito melhor que eu comece a identificar lesões pequenas, percebidas pela paciente, eventualmente, que tem 1 ou 2 centímetros, dependendo da localização em relação à pele, do que eu continue tratando tumores de 5 centímetros, como acontece na rotina do SUS. Então, nós, da sociedade brasileira, não recomendamos este autoexame como uma forma de prevenção. É errado isso, não se fala nisso. O que nós recomendamos é que as pessoas se conheçam e, ao se conhecerem, na medida em que percebem alterações, busquem ajuda especializada. Muito obrigada, doutor Frasson. Realmente eu também penso desse jeito. Vamos conhecer nosso corpo, né? E se nós temos um parceiro, vamos olhar o corpo do parceiro, né? Estamos terminando o mês de outubro, daqui a pouco começa o mês dos homens aí, nós precisamos também olhar, né? E assim, obrigado, doutor Frasson. Eu queria passar agora para a Ariane, que é a nossa enfermeira navegadora. Ariane, você poderia contar para a gente, olha, você é navegadora no núcleo de mama. Você poderia dar só uma resumida, como é a sua prática? Então, considerando que o doutor Frasson já falou, né, de identificar, vamos imaginar que na sua mão sempre vai chegar alguém já com diagnóstico de câncer de mama. Como é a sua prática como navegadora enfermeira Ariane? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Lélia. É um prazer para mim estar falando ao lado de grandes profissionais sobre 2 temas que eu gosto muito, que é o câncer de mama e a navegação em enfermagem. Então, falando um pouco mais sobre a minha prática, para quem não conhece ou nunca ouviu falar sobre Nurse Navigator, navegação de enfermagem ou enfermeira navegadora, esse é um projeto que tem como objetivo acompanhar o paciente desde que ele foi diagnosticado até a sua alta terapêutica. Esse acompanhamento ele é realizado, então, por uma enfermeira navegadora. Na nossa instituição, foi em 2016, onde o programa teve seu início. Hoje a gente conta com mais ou menos 1.000 pacientes sendo navegadas. E Seu microfone fechou, Ariane. Ai, voltou. Foi? Quando o paciente ele é diagnosticado, o paciente é encaminhado para a enfermeira navegadora, para que seja feito o acolhimento inicial. Ou, muitas vezes, a enfermeira já vai estar em sala com o médico no momento do diagnóstico. E eu considero esse o momento o mais importante, porque é o start inicial da navegação. Aí é onde a enfermeira vai ter a oportunidade de fazer um elo com o paciente, serviço, família, profissionais. E muitas vezes, após o diagnóstico, o paciente sai da sala muito assustado, nervoso, chorando, e muitas vezes sem até conseguir organizar seus próprios pensamentos, quem dirá conseguir organizar um monte de papéis, requisições, encaminhamentos para a equipe multiprofissional, para o oncologista, geneticista, centro de fertilidade, e é aí que a enfermeira vai atuar, quebrando as barreiras que o paciente possa encontrar nessa caminhada, que ele não escolheu, mas teve que entrar, e auxiliando, verificando qual é a necessidade do paciente naquele momento. Devido às circunstâncias que ele se encontra, é um momento difícil, ele precisa de um suporte. E sair dali com tudo previamente organizado, com os exames já agendados, orientado sobre o porquê que estão pedindo aqueles exames, por que ele tem que consultar com determinado profissional, isso vai auxiliar no enfrentamento dele ao diagnóstico. Vai saber que ele tem uma referência, ele sabe com quem contar quando ele precisar. Eu sempre digo que a navegação ela é personalizada. A gente já navegou mais de 1.000 pacientes desde 2016 e cada navegação é única. Então, cabe ao enfermeiro navegador ter um olhar empático, uma visão holística, para ver qual é a necessidade daquele paciente naquele momento. Se a gente pegar diversos artigos científicos vendo a definição do navegador de enfermagem, vai estar lá descrito
mas na prática, no dia a dia, a gente aprende diariamente, a gente aprende com o paciente, porque cada um deles vai trazer a sua particularidade, a sua história de vida. Então, isso é ser navegador de enfermagem. Outra coisa muito importante é a transferência do cuidado, porque lá a gente não trabalha sozinho, não é só uma enfermeira navegadora, porque seria impossível, inviável nós conseguir fazer isso, a gente não teria braço. Então, nós somos em 5 enfermeiras navegadoras, eu que fico no núcleo mama, onde é feita a captação desses diagnósticos, 2 enfermeiras na quimioterapia e 2 na radioterapia. Então, a gente está sempre transferindo o paciente e fazendo a devolutiva, porque nesse tráfego, o paciente tem que estar assistido. Não adianta ele iniciar o tratamento de uma maneira que foi 100%, iniciou super rápido, mas lá no meio do caminho ele se perder e, às vezes, até a adesão ao tratamento não ser muito favorável. Então, isso aí é muito importante. Nós estamos sempre em constante comunicação, eu e as outras navegadoras, falando sobre o paciente. Retirei os pontos, por exemplo, agora eu vou encaminhar para a radioterapia, depois elas me fazem a devolutiva, teve uma boa radioterapia, não teve radiodermite, ou o paciente vai iniciar químio. Tem interesse em fazer a crioterapia, já ligo para a enfermeira de lá, já vou falando, quem sabe já dá uma ligadinha para ele, faz uma orientação prévia, ele está bem nervoso, a gente sabe que perder o cabelo é um dos principais anseios das mulheres, então já vai conversando para ele se sentir acolhido aí também. Então, isso é ser enfermeiro navegador. E também quando o paciente... Deixa eu só falar um pouquinho sobre quando o paciente já iniciou o tratamento. Porque segure aí, porque o seu fã-clube está aqui manifestando. Antes até do seu fã-clube, nós temos prestígio também para o doutor Frasson, tem a Amanda dizendo que não conhecia esse serviço de navegação, né? Interessante, né? E nós temos também um pessoal aqui, a Tayana, que está dizendo parabéns, Ari, muito orgulho de trabalhar com você, o que representa e o que faz pelos pacientes. O Henrique também diz, parabéns, enfermeira Ariane, é uma excelente profissional. Olha só, viu? Tinha que parar, né? Porque olha seu fã-clube, né? Parabéns, é um excelente profissional. Então, eu queria só, Ariane, que você guardasse um bocadinho aí, que tem muita coisa aí para a gente falar. E eu queria ressaltar o seguinte, nós estamos aqui com excelentes profissionais, vocês podem perceber, sem dizer em faixa etária da gente, mas a gente pode ver que nós temos pessoas como a Ariane, com a idade super jovem, né? E temos nós, que é uma idade que quase que é o dobro da idade dela, mas é isso que faz a assistência ser qualificada. É isso que acontece, é você fazer transmissão de conhecimento, é você receber pessoas como a Ariane, que é tão jovem, mas é tão estudiosa e já faz coisas que muitas enfermeiras da minha faixa etária não conhecem. Então, Ariane, muito, muito obrigada. Segure aí, tem muita coisa ainda para você falar, viu? Aguarde aí. Eu queria te agradecer e passar agora para a doutora Daniela. Doutora Daniela, eu queria que você falasse um pouco sobre... nós estamos falando do Outubro Rosa, nós estamos falando de cuidados. A nós, os profissionais, geralmente, médico, enfermeiro, todos os profissionais farmacêuticos, dedicamos tempo para o nosso autoconhecimento, o nosso cuidado. Você poderia falar algo sobre isso? Com certeza, Lélia. Muito prazer estar aqui com vocês, com o meu colega querido Frasson, com a Ariane, que a gente trabalha no dia a dia junto. E a primeira coisa que é importante a gente dizer que o câncer de mama tem que ser tratado por vários profissionais, né? E aí, quando a gente fala em vários profissionais, a tua pergunta é muito pertinente. Será que todos esses profissionais envolvidos no tratamento dos pacientes estão se cuidando? E a gente vê que com muita frequência não, né? A gente vê assim, a gente pede para as pessoas fazerem seus exames, para fazerem exercício, para cuidar da alimentação, para evitar sobrepeso, para evitar sedentarismo, mas realmente a gente vê que na área da saúde existe uma tendência das pessoas cuidarem muito dos outros e muitas vezes esquecerem de cuidar de si próprio. Então a gente tem que tentar passar essa mensagem que os profissionais da área da saúde precisam estar bem para poder cuidar bem dos seus pacientes. E se a gente não fizer os exames que a gente preconiza, a gente também pode ficar numa situação difícil e ter um diagnóstico mais tardio. Essa questão da pandemia foi um problema para todo mundo, né? Porque deixou as pessoas com muito medo de ir nos hospitais e deixou os profissionais de saúde trabalhando mais. Então, a gente tem que, a toda hora, parar um pouquinho, olhar e ver. Estou fazendo meus exames, fiz já a minha prevenção, fui para o hospital a despeito da pandemia para fazer todos os exames preventivos, como o Frasson falou muito bem. Autoexame é para detectar um nódulo de mama já clinicamente palpável. O que a gente quer? Que as pessoas detectem
nódulo de mama antes dele se tornar palpável. Isso a gente só pode fazer com o exame de rastreamento, que é a mamografia. Se a pessoa não vai fazer sua mamografia preventiva, ela atrasar, porque ela trabalha demais, cuida dos outros, não cuida dela mesma, ou porque ela está com medo da pandemia, ela pode deixar de diagnosticar o câncer de mama no estágio inicial, que é o estágio mais curável. Então, a resposta para a tua pergunta é sim. A gente vê que profissionais da área da saúde muitas vezes se descuidam e eles não deveriam fazer isso. Aquela frase que eu uma vez conversei contigo, né, Lélia, que é a frase clássica, se não quer encontrar tempo para cuidar da tua saúde, pode ter que procurar muito tempo para cuidar da doença, né? Então, a gente tem que buscar esse tempinho para cuidar da saúde. Muito obrigada, doutora Daniela. Eu queria aproveitar uma pergunta da Antônia. Eu estou vendo que é uma pergunta muito ampla, mas eu vou colocar aqui apenas para depois fazer uma reflexão. Ela fala o seguinte: quais os exames que dá diagnóstico preciso do câncer de mama? A princípio, qual o tratamento? É uma pergunta que não é tão simples. Mas, enquanto vocês vão analisando aí, eu vou aproveitar e retornar ao doutor Frasson e perguntar o seguinte: doutor Frasson, considerando que você é mastologista, eu entendo que as coisas tendem a começar com você, o médico mastologista, né? Eu vou passar para a doutora Daniela se eu tiver um diagnóstico. Se eu não tiver, é com você. Então, é de fundamental importância que você realmente busque um médico para que ele possa fazer precocemente esse diagnóstico. Então, eu queria saber o seguinte: lesões precoces de câncer de mama, como que nós podemos fazer o diagnóstico precoce, né? Como a doutora Daniela falou aqui dessa importância. Como pode ser feito esse diagnóstico precoce? Vamos aproveitar e já responder essa pergunta que foi feita agora também, né, Lélia? Então, assim, quais são as armas que a gente tem para fazer um diagnóstico de uma alteração na mama? Tá? Então, além daquelas que eu já comentei antes, que são a inspeção e o autoconhecimento, né? Que armas, além dessas, a gente tem? O exame médico, obviamente, né? Nas revisões, o médico deveria examinar a mama, então, na revisão ginecológica, na revisão com mastologista, ou enfim, o médico deveria examinar a mama para buscar essas alterações, abaulamentos, retrações, alterações de papila, nódulos, né? Coisas que possam ser diferentes do que normalmente ela percebe em si, né? Depois disso, o que a gente tem? Como método mais tradicional e mais utilizado e extremamente importante, apesar de todas as controvérsias que a gente vê na internet, né? A mamografia é um exame fundamental, porque a mamografia é, na verdade, o único exame capaz de perceber alterações que sejam pré-invasivas. 30% a 40% da história natural de tumores de mama se caracteriza pelo aparecimento de microcalcificações, que numa fase inicial, apenas a mamografia é capaz de identificar. Ressonância não identifica, PET-CT não identifica, ultrassom não identifica e tomografia não identifica. Então, a mamografia é o único método capaz de identificar alterações antes que sejam tumores invasivos, lesões invasivas. A mamografia percebe alterações que podem ser hiperplasias atípicas, carcinoma in situ, carcinoma lobular in situ, alterações celulares que começam a aparecer lá dentro de ductos ou da área que produz o leite e que ainda não são câncer e que fazem parte da história natural da evolução até chegar num tumor. Então, se recomenda que toda mulher, a partir dos 40 anos, se for assintomática, se não tiver sintomas, faça uma mamografia de rotina. Bom, aí há um pouco de controvérsia, se deve ser anual, se deve ser bianual, mas a mamografia é a base de tudo. O ultrassom de mamas é um método complementar. Se não ficou claro, se tem alguma dúvida, se a mama é densa, se não há concordância entre o que a pessoa palpa e o que a mamografia mostra, o ultrassom ajuda. A ressonância é um método extremamente útil quando estes dois métodos que precederam não foram conclusivos. Então, neste caso, a ressonância complementa. Em mulheres de alto risco, quando tem uma história familiar muito forte, a dica é considerar a idade da pessoa mais jovem na família que teve câncer de mama. Então, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama aos 35 anos. Eu devo começar a me preocupar aos 25. Então, a gente recomenda que quando tem uma história familiar forte,
os exames sejam feitos 10 anos antes. E, de preferência, se for possível, que se faça uma avaliação genética, que hoje é cada vez mais barata, infelizmente ainda não acessível no sistema público. Mas uma boa história familiar, ela é muito orientadora em relação ao risco de hereditariedade de câncer de mama, que frequentemente acontece em mulheres mais jovens. Os tumores hereditários costumam acontecer antes dos 50 anos. Metade dos tumores hereditários podem acontecer antes dos 50 anos. E, por fim, no final de tudo isso, a biópsia é fundamental. Então, por exemplo, eu palpei uma coisa diferente, a mamografia não vê, o ultrassom não vê, a ressonância não vê, mas eu continuo palpando alguma coisa diferente. Isso tem que ser investigado. Não existe nenhum exame que seja 100% seguro. Então, é muito comum que as pessoas cheguem com um nódulo palpável há algum tempo e que relevaram porque a mamografia foi negativa, ou porque o ultrassom foi negativo, ou porque... Então, a junção de toda essa avaliação, que normalmente é feita por um médico, pode ser o ginecologista, pode ser o clínico, enfim, alguém competente, é que vai ajudar a fazer um diagnóstico precoce. E aí o diagnóstico se concretiza com a biópsia. Então, depois de tudo isso, a pergunta era, mas como é que faz o diagnóstico de certeza? Bom, o diagnóstico de certeza absoluta, ele é obtido com uma biópsia, porque existem lesões que imitam tumores e que não são tumores. Existem alterações que se chamam adenose esclerosante, cicatriz radiada, enfim, que se você olha a imagem, você diz, essa pessoa tem um tumor de mama. Mas quando você examina no microscópio, aquela é uma alteração que não é um tumor de mama, é uma alteração benigna. Então, manejo de pacientes com suspeita de câncer de mama, ele tem que ser multidisciplinar e, no início, envolve o clínico, o radiologista e o patologista. Depois que o diagnóstico foi feito, né, Lélia? Bom, antes de tocar no paciente, antes de fazer qualquer coisa, antes de operar, ou antes, tem que ter uma discussão multidisciplinar. A gente tem que sentar, saber que tipo de tumor aquela pessoa tem. Aquele é um tumor agressivo, pouco agressivo, e isso pode fazer uma diferença incrível. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, não deixem operar sem discutir o caso. Eu vi essa semana uma menina que foi operada pela ginecologista dela com um tumor de 2 centímetros triplo negativo. Que pena! Começou errado, podia ter começado melhor. Entendeu? Porque agora muda todo o cenário. É claro que a gente vai correr atrás e vai resolver, mas, de preferência, isso que a Adriana, né? Isso que a Adriana... Isso que a Adriana faz no Moinhos, isso deveria ser uma rotina no consultório de todo mundo. Todo mundo devia pegar o seu paciente com câncer de mama, ele não consegue dizer o nome dele, às vezes, ele não consegue raciocinar. Imagina você está bem, está tudo tranquilo, tudo maravilhoso, e alguém chega e diz, você tem um tumor de mama. A pessoa fica tonta, ela não consegue nem pensar direito. Então, alguém tem que pegar essa pessoa pela mão e orientar. Entendeu? Então, as pessoas que têm um problema desse tipo, elas precisam de ajuda. Elas precisam ser orientadas, elas precisam ser guiadas. Lélia, deixa eu fazer uma complementação, quebrar aqui um pouquinho o protocolo, que eu acho que isso que o Frasson falou é tão importante, e o que ele disse é que não deveria deixar ninguém operar antes de discutir. Isso só pode ser dito por alguém que trabalha em equipe multidisciplinar, né, Frasson? A gente vive conversando sobre isso, como é importante ouvir isso de um cirurgião, de um mastologista como o Frasson, reconhecido em vários continentes e nos dizendo isso dessa maneira tão simples, porque a gente ainda vê acontecer das pacientes serem tratadas isoladamente, ou pelo próprio ginecologista que opera a mama, pelo cirurgião geral que resolve operar a mama também, mas quando ela vai para a mão de um mastologista que entende a importância da equipe multidisciplinar, ela fica muito melhor tratada. Então, eu, como oncologista, digo, quando as pessoas querem me mandar paciente antes de ter passado no mastologista, geralmente eu digo assim, vamos fazer o seguinte, vamos por etapas. Vamos fazer o diagnóstico com o mastologista, a gente vai discutir o caso e vai ver se precisa de mim agora ou não, ou depois. E aí eu acho que a gente junta com a pergunta, se não me engano, da Antônia,
de quais são, Antônia, quais são os tratamentos todos que podem ser feitos. O Frasson falou dessa questão da cirurgia, né? Fez todo o diagnóstico até a cirurgia, e eu posso dizer que essa resposta é um pouco difícil, porque vai depender muito dos tipos de câncer de mama que a gente conhece. São muitos tipos diferentes. E cada um deles, o Frasson falou um deles, que é triplo negativo, vai depender de análises do anátomo patológico, que o patologista vai fazer para a gente, de um exame que a gente chama de imunohistoquímica, e aí a gente vai classificar o tumor de mama e vai definir se aquela mulher ou aquele homem vai ser operado primeiro, se vai começar pela quimioterapia, se eventualmente vai fazer um bloqueio hormonal antes de todo o tratamento, ou ainda, se não vai precisar de cirurgia naquele momento por ter uma doença já avançada que requer um tratamento um pouco mais prolongado antes de pensar em operar. Então, isso tudo é muito individual, não tem uma resposta clássica. A única resposta que eu, como oncologista clínica, fico muito confortável de dizer é que para curar o câncer de mama, a gente precisa de cirurgia ainda, né, Frasson? Então, ainda é necessário operar para curar. A gente, todos os trabalhos que foram feitos até o momento tentando omitir cirurgia, não tiveram o sucesso que a cirurgia tem. Então, sim, a gente tem muitas opções e só em equipe, contando com a nossa enfermeira navegadora, com o nosso mastologista, com o radio-oncologista, com o patologista, com os médicos da área da imagem, é que a gente pode realmente sentar e geralmente discutir esses casos no que a gente chama de tumor board, que são reuniões para discutir os pacientes com diagnóstico novo de câncer, para poder, então, definir qual é o melhor caminho para cada pessoa. Como a Ariane falou, cada navegação é única, né? Então, cada definição de tratamento tem que ser individualizado. Muito obrigada, doutora Daniela. A Antônia fez uma pergunta que o próprio Frasson já havia alertado, né, sobre a questão da faixa etária. Você quer fazer algum complemento, já que ela direcionou a pergunta para você? Ou Frasson também, né? Eu posso falar. É claro que é muito raro o tumor de mama antes dos 20 anos. É raro antes dos 25. Tumor de mama, em geral, é idade dependente. Então, na medida em que a gente envelhece e na medida em que as células do organismo vão envelhecendo, o risco vai aumentando. Então, na população em geral, não é proibido ter câncer de mama aos 20 anos, aos 25, aos 30, mas é muito infrequente. De todos os casos de câncer de mama, 5% deles acontecem antes dos 40 anos. 2% acontecem antes dos 35 anos. Né? A maioria acontece depois dos 50 anos, mas eu acho que não tem que se preocupar com a idade. A dica é, surgiu um problema, dá uma checada. Não subestima o adversário. Porque a gente vê isso toda hora. A gente vê pessoas de 30 anos, eu achei que era um cisto, eu achei... Esperei essa semana, uma menina de 40 anos com tumor, infelizmente, de 5 centímetros. Que pena, né? Que pena, porque os cistos atrapalharam, porque, enfim, né? Então, não subestima o adversário. Assim, tem uma coisa diferente, dá uma investigada. É muito pouco provável que seja um tumor. É muito pouco provável. O mais comum na mulher jovem é o fibroadenoma. O mais comum entre os 30 e os 45 são os cistos. O mais comum depois dos 50 é o tumor de mama. É muito raro um tumor benigno aos 60 anos, aos 70 anos, né, Lélia? Então, tumor de mama é idade dependente. Não subestima o adversário. É raro antes dos 35 anos, mas valoriza a queixa, né? Eu digo isso sempre nos ambulatórios onde eu trabalho. Às vezes o residente vem discutir o caso e diz o seguinte, essa aqui não tem nada. Eu disse, poxa, uma pessoa que levantou às 4 da manhã, agendou uma consulta, pegou um transporte, ficou numa fila um tempo. Como assim não tem nada? Ninguém vem no hospital, ambulatório de SUS ou consultório porque não tem nada. Para ela, o que ela tem é muito importante. É tão importante que ela deixou de fazer outras coisas muito mais interessantes para estar dentro de um hospital. Então, valoriza a queixa da pessoa, respeita os comentários que ela tem. Toda vez, e é incrível, Lélia, como muitas vezes o residente vem te comentar um caso, quando você vai falar com o paciente, é tudo diferente, é outra história. Então, depois que eles me comentam, né, Dani e Ariane, depois que ou os assistentes me comentam, eu chego para o paciente e digo, eu queria escutar de você a sua história. Me conta um pouco da tua história. Você estava bem? Estava tudo bem? O que aconteceu? Como é que tudo isso começou? As pessoas verbalizam e muitas vezes elas estão corretíssimas na maneira de se expressar.
e na maneira de verbalizar. Então, qual é a função do médico, Lélia? Qual é a função do médico? A função do médico é ajudar as pessoas. Eu vejo muito médico achando que o paciente que tem que ajudar ele. Eu nunca vi isso, é uma coisa incrível. Né? Tem muito médico, o médico que é importante. Não, o importante é o paciente. Esses dias alguém me ligou para dar uma entrevista no horário de uma cirurgia. Eu não posso. Ah, mas você vai perder essa chance. Cara, eu sou médico. Quem tem que ser famoso são meus pacientes. O médico tem que cuidar das pessoas. Né? E existe essa inversão de valores, Lélia, e isso entra numa rotina tão grande que as pessoas não escutam mais as queixas, não escutam mais os pacientes, não escutam mais as pessoas. Elas estão ali querendo, sabe, fazer a próxima live, dar a próxima entrevista, fazer o próximo não sei o quê. E o paciente é só um instrumento para ele atingir seus objetivos. É uma pena. Então, a gente tem que educar os médicos para serem médicos, para respeitarem as queixas, para respeitarem os pacientes. Maravilhoso, doutor Frasson. Não é à toa que você está aqui sendo convidado, porque eu te conheço. Isso não é teórico, não, gente. Isso é de verdade mesmo. Toda hora eu se ligo. Ah, Frasson, você pode dar uma entrevista? Desculpa, eu estou vendo paciente, não posso dar entrevista. Está cheio de gente que não tem o que fazer, liga para esses caras, pô. E é sempre de última hora, né, Frasson? Você vai perder essa oportunidade, Lélia, para a vida daquela pessoa que vai ser operada, que vai ser atendida. Pô, é a vida dela, gente. Tudo bem, a gente tem que informar, mas está cheio de gente aí querendo informar tudo. Excelente, Frasson. Eu queria ressaltar essa fala do Frasson, da Dani também, de que, assim, o médico não é Deus, só complementando. Eu acho, então devolva, porque nós temos histórico realmente de uma médica ou de um mastologista achar que não era nada, e foi um diagnóstico de câncer de mama que poderia não ter tido o desfecho que teve. Então, assim, acha, devolva, pesquise, não fique achando que não é nada. Existem vários exames, como o doutor Frasson já disse, que pode detectar se é ou não. Esse achar é um perigo. Então, adorei, doutor Frasson, essa sua colocação, assim como a doutora Daniela. E eu queria passar agora para a Ariane, que é a nossa enfermeira navegadora de mama, que ela já ia começar a falar de como é a navegação. Então, a gente pegou agora esse gancho de que, assim, o diagnóstico foi feito, Ariane. E aí, né, como é que é a sua atuação? Nós já vimos várias pessoas aqui falando que na pandemia aparece que os diagnósticos demoraram de serem feitos. Então, a Marlise diz aqui que na pandemia a enfermeira navegadora teve um papel fundamental. Então, Ariane, é com você. Conte para a gente como é a navegação no momento que é feito o diagnóstico, né? Porque não é simples. A partir do momento que é feito o diagnóstico, a vida da pessoa vira 360 graus. Como é a sua atuação? O que é que o navegador faz para diminuir o impacto da doença? Bom, feito o diagnóstico, então, é a hora da enfermeira sair mais da parte burocrática e ir para a parte assistencial, né? Então, as enfermeiras navegadoras, nesse momento, é onde elas têm a oportunidade de estar mais próxima do paciente, fazendo a assistência diferenciada, com qualidade. Eu, no meu setor, a gente faz, no caso, a cirurgia. Então, toda a parte de cuidados com drenos, orientações pré- e pós-operatórias, visita no leito no pós-operatório imediato. Então, toda essa parte fica com a enfermeira navegadora. Muitas vezes eles têm muitas dúvidas de como vai ser a cirurgia, o que ele vai poder fazer depois, para ele já ir se organizando previamente. Não sendo diferente na parte das outras enfermeiras navegadoras, onde a enfermeira na quimioterapia consegue avaliar um acesso venoso, o que vai ser necessário, já orientar referente à crioterapia, já verificar qual será o protocolo que esse paciente vai fazer para já ir fornecendo uma orientação, já para ele ir tendo cuidados prévios. A enfermeira da radioterapia faz toda a orientação pré- e pós-radioterápica, avaliação da pele, cuidados com as radiodermites. Então, isso tudo é a atuação do enfermeiro navegador. Muito obrigada, Ariane. Ainda vamos ter mais coisas. Doutor Frasson, para quem não sabe, o doutor Frasson tem um site, é só colocar Antônio Frasson que você vai ter todos os contatos. Eu falo para vocês, eu sou privilegiada, né? Mas vocês também podem ter, né? Vocês podem não ter o Frasson, mas vocês podem ter um outro
mastologista, que com certeza vai ajudar ao caso necessário, né? Agora, é importantíssimo que você confie nessas pessoas que vocês buscam como médico, né? Então, a Cristiane está dizendo aqui, doutor Frasson, profissional competente, extraordinário, que palestra maravilhosa, sou sua fã. A Tayana, doutor Frasson, parabéns. Então, tem muitas coisas aqui que... olha o que a... Lélia, deixa eu te falar, Lélia, tá cheio de gente boa, Lélia. Tem muita gente boa. O Brasil é muito grande, tem excelentes mastologistas no país inteiro, excelentes oncologistas. Eu tenho a graça de conhecer muita gente muito boa. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia agora. Eu posso te falar assim, do Oiapoque ao Chuí tem muita gente boa, né? Então, o que as pessoas têm que fazer é identificar o profissional, confiar nos profissionais, esperarem isso que a Ariane faz, isso que a gente faz no Einstein, isso que a gente faz na PUC, né, Lélia? Isso tem que ser reproduzido em outros lugares. Outros lugares fazem... Eu sempre digo, a gente não consegue atender todo mundo. Você não consegue, você tem que trabalhar em equipe, né? E você tem que trabalhar de uma forma multidisciplinar. Você conheceu bem o Einstein, né? Nós somos uma equipe de Fórmula 1. O cara que aperta o parafuso, ele tem que ser bom, Lélia. Ele tem que ser valorizado. E as equipes todas têm que ser valorizadas. Seria impossível trabalhar direito sem um bom radiologista, sem uma boa enfermeira, sem um bom fisioterapeuta. Eu jamais teria os resultados de cirurgia que eu tenho sem uma boa fisioterapia, sem uma boa orientação, sem... Entendeu, Lélia? Então, assim, eu não gosto de personalizar. Eu acho que isso não é justo. Eu acho que tem muita gente muito boa, eu agradeço, as pessoas comentam e tal, acho isso legal, mas assim, a função da gente é ajudar as pessoas. Eu sempre digo, quem tem que ser famoso é o paciente, quem tem que ser famoso, a gente está ali para servir, a função do médico é servir. Se você percebe que o seu médico não está fazendo isso, muda de médico, porque está havendo uma inversão de valores, né, Lélia? Agora, posso te falar, eu conheci como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia muita gente muito boa no Brasil inteiro, Lélia. Então, assim, valoriza o seu médico, né, Dani? Confia no teu médico, confia na tua equipe, valoriza as pessoas que estão do teu lado. Acho que isso é importante, sabe, Lélia? E Lélia, com certeza. Desculpa, desabafo. Deixa eu puxar já que é para né, Lélia? Deixa eu puxar esse gancho que o Frasson botou aí, que eu acho muito importante. Na nossa cultura latina, as pessoas esperam ter uma pessoa da área da saúde, o médico, geralmente, que faça tudo para ela. Mas isso não é a melhor fórmula. É como o Frasson falou, se tem uma equipe de Fórmula 1, como é que o piloto vai mudar a roda, vai apertar o parafuso e vai dirigir e ganhar? Não tem como. Então, talvez o que a gente precise é desmistificar essa questão de que uma pessoa só é responsável por tudo, porque isso não é verdade. Se eu não puder ter uma enfermeira que eu confie no meu lado, um mastologista que eu confie, um radiologista, como é que eu vou tratar o paciente se eu não tenho a nutricionista e a fisioterapeuta que eu confio? Como é que eu não posso fazer tudo? E os pacientes, muitas vezes, Frasson, exigem isso dos médicos, porque é uma questão cultural. Se a gente for ver em outros países, é muito diferente a maneira como se trabalha. E eu acho que no Brasil a gente tem que, através da equipe multidisciplinar, e que na área da oncologia, o câncer de mama é uma das doenças que mais se aplica ao uso da equipe multidisciplinar hoje em dia, mais do que várias outras doenças, a gente tem que dar o exemplo para outras áreas, outras especialidades, de que a gente não tem que fazer tudo sozinho, não. E que bom que tem essas outras pessoas no caminho do paciente, porque daí qualifica o trabalho de cada um. Se eu puder fazer a minha parte com primor, exemplar, e eu souber que o Frasson está fazendo a parte dele, eu já não me estresso, eu não preciso me preocupar. E eu sei que a Ariane vai dar todo o suporte que eu preciso na parte dela. Então, eu acho que isso ainda tem muito que melhorar para que o profissional também possa trabalhar com mais qualidade. Eu acho que isso falta muito no nosso meio. Então, é muito bom. Só um pouquinho, doutor Frasson, o senhor está desligado, o seu microfone. Eu queria só passar aqui que a Kelma está perguntando o seguinte: eu queria que fosse comentado o uso de álcool como incremento no fator de risco para câncer de mama, e quero devolver para você, doutora Daniela, pedindo também para você comentar
uma pergunta que a gente jogou essa semana, né? Todos os cânceres de mama são iguais? Eu queria que fizesse uma conexão com essa pergunta que a Kelma colocou aqui. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Fator de risco para câncer é uma coisa e o tipo que aparece na mama muitas vezes não tem nada a ver com o fator de risco. Então, tendo câncer de mama, os tumores são diferentes, como eu tinha falado anteriormente. A gente tem pelo menos 3 tipos principais que a gente usa para definir tratamento, que são aqueles tumores que têm uns receptores, que são umas portinhas na superfície do tumor, que podem estar presentes ou não para alimentar e fazer o tumor crescer, que são os receptores. Então, tem o câncer de mama que tem receptores de hormônios, estrogênio e progesterona, que a gente chama de luminais. Tem o câncer de mama que tem receptor chamado HER2, que a gente chama de HER2 positivo. E tem aqueles que o Frasson mencionou anteriormente, que não tem receptores, e a gente chama de triplo, porque não tem 3 receptores triplo negativos. Cada tipo de câncer de mama vai ser tratado da melhor maneira para aquele tipo específico, mas o que leva a desenvolver o câncer de mama não necessariamente está relacionado ao tipo que vai aparecer depois ali para a gente tratar, a não ser em casos que são hereditários, que a gente tem um pouquinho mais, maior chance de ser triplo negativo, mas a gente vê que o câncer de mama ele é multifatorial, o que significa que vários fatores podem contribuir para aumentar o risco de uma pessoa ter câncer de mama. Onde é que o álcool entra nessa história? Recentemente foi publicado um estudo grande num jornal britânico dizendo que o álcool estaria associado a um aumento de pelo menos 10% no risco do câncer de mama. Se sabe que o consumo excessivo de álcool pode estar relacionado porque ele acaba estimulando o estrogênio, né, a via do estrogênio no sangue. Então, tem sim uma relação do uso excessivo de álcool com um risco maior de câncer de mama. Agora, qual é o uso ideal, né? Isso é difícil. Então, todos os estudos sugerem que, para mulheres, se fala em 1 dose de álcool por dia, de destilado, para homem, 2 doses. Então, isso depende muito da população que é estudada, depende do metabolismo hepático, que geralmente o homem metaboliza melhor álcool do que a mulher, geneticamente falando. Alguns estudos em asiáticos muda completamente. Então, a mensagem principal é evitar o uso excessivo de álcool, né? Então, aquele uso que a gente chama de bebida social, uso recreacional, não parece ser o problema. Não sei se vocês concordam, se concorda comigo, ou se tem algo a acrescentar nisso. Eu acho sobre os fatores de risco, Lélia, o câncer de mama é uma doença multifatorial, né? É uma alteração genética com um impacto multifatorial. Então, quando você diz assim, por exemplo, é importante que o que a Daniela comentou, uso de álcool aumenta o risco de câncer de mama em 10%. Qual é a chance que uma mulher tem de ter um tumor de mama até os 50 anos? 2%. Então, aumentar em 10% significa aumentar para 2,2%. Então, esse impacto é muito pequeno, na verdade. O álcool é muito pior para muitas outras coisas do que para câncer de mama. Eu acho que ter uma vida equilibrada, esses extremos, eu não gosto de extremo, né? Às vezes a pessoa chega e diz assim, esses dias fui visitar meu pai, 92 anos, tá, Lélia? A minha mãe, nossa, como ele gosta de doce. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, o cara tem 92 anos, deixa ele comer o doce. Pô, é um Highlander, ele já sobreviveu à febre tifoide, sobreviveu à guerra. Pô, deixa ele comer o doce dele, gente. Então, assim, essas coisas de extremos, eu não gosto disso. Eu acho que você tem que ter uma vida equilibrada. Eu acho que você tem que moderar no álcool, assim, restringir o açúcar. Eu praticamente não como açúcar, né? Eu acho que você tem que fazer algumas coisas que são saudáveis, não só para prevenir câncer de mama ou para reduzir o risco de ter câncer de mama, para ter uma vida mais saudável, né? Porque senão você diz assim, não, vai aumentar, não, posso beber, porque 10% não é nada mesmo. Entendeu, Lélia? Então, eu não gosto muito dessa coisa, assim, o que eu acho que a gente tem que focar muito é na história familiar, né, Dani? Pô, se você tem uma história familiar forte, fica ligado, né? Esses dias eu vi no ambulatório do SUS uma senhora cujas 4 filhas tiveram câncer de mama, ela teve câncer de mama e a 5ª filha veio pedir orientação, né? Pô, fica ligado, né? E mesmo com teste genético negativo, porque a gente não sabe tudo de teste genético também, né? Eu tenho uma família que a mãe e 3 filhos tiveram câncer de mama.
o teste genético é negativo. Então tá, então a quarta filha não vai ter câncer. Não é assim que funciona, né? Eu acho que a análise é uma análise sempre mais multifatorial, né, Lélia? Muito obrigada, François. Depois eu vou querer que você volte para retomar essa questão de família e Angelina Jolie para trazer de volta essa conversa. Mas, enquanto isso, eu queria que a Ariane contasse para a gente, no seu trabalho de navegadora, Ariane, quais os indicadores que você costuma utilizar para avaliar se o seu trabalho está sendo efetivo? Porque, para as pessoas que estão conhecendo a navegação agora, como tudo tem indicador, né? Tem indicador de cirurgia segura, tem indicador de sobrevida de paciente com relação à instituição que ele está trabalhando. Então, Ariane, no seu trabalho de navegadora, você tem indicadores que monitoram o seu serviço, e qual que você considera mais importante? Sim, lá nós temos 3 principais indicadores. Um é sobre a satisfação do paciente quanto ao programa Nurse Navigator, como que ele avalia as orientações fornecidas, o segmento da navegação no tratamento dele. Outro indicador seria o número de casos de câncer no mês, quantas pacientes foram diagnosticadas. Esse indicador ele foi muito importante para quando nós iniciamos com o programa, porque tinha aquelas pacientes que, porventura, passavam pela enfermeira e não eram navegadas. Daí, quando a enfermeira ia verificar no indicador as pacientes que tinha no mês, a enfermeira conseguia resgatar essas pacientes, fazer um contato e inserir elas no programa. E foi com isso que nós fomos conquistando a equipe de mastologistas, conquistando a nossa equipe para que eles estivessem sempre passando para a enfermeira navegadora. E, por fim, um indicador muito importante que a gente se orgulha muito na nossa instituição é o tempo entre diagnóstico e início de tratamento, onde com a implementação do programa nós conseguimos reduzir para metade o número, era 24, 22, hoje a gente consegue até em 11 dias o tempo hábil de início de tratamento, e a atuação da enfermeira nesse indicador é muito importante, tanto para a convicção, tanto para quebrar as barreiras que o paciente pode estar encontrando nessa trajetória. Então, a enfermeira consegue verificar questões de convênio, consegue correr na frente para garantir os melhores horários para o paciente, consegue correr na frente para autorizar um exame, por exemplo, para tal determinado exame eu sabia que antes precisava só enviar uma requisição, agora precisa de um laudo, demorou 5 dias para o paciente X, então no Y isso já não vai ocorrer, porque nós já vamos estar correndo na frente, porque eu preciso estar com um olho no tempo do diagnóstico do paciente e um olho no nosso indicador. Então, esse indicador é muito importante. Porém, todavia, entretanto, o que eu sempre costumo falar quando eu vou passar uma data, por exemplo, de uma cirurgia para um paciente, que quando já está tudo alinhado com o cirurgião, o horário do bloco, o cirurgião plástico, é que naquele endereço onde reside aquele paciente, não está só ele lá. Tá, uma família, às vezes um pai que depende daquele filho, um filho pequeno de colo que não sabe, a paciente não sabe como vai fazer para pegar ele depois da cirurgia, várias questões que ela precisa se organizar. Então, mais uma vez, o enfermeiro tem que ter uma visão humanizada, empática, holística, para que consiga verificar qual é a necessidade daquele paciente. Por exemplo, uma cirurgia ficou para sexta-feira, o paciente não está organizado, a gente sabe que é muito importante o nosso indicador, mas quem sabe vamos colocar para segunda, daí tu consegue congelar a tua comida, ou consegue se despedir da tua família no interior, que tu não vai poder ver ela por algum tempo. Isso é ser enfermeiro navegador. A gente tem que ter o nosso número do indicador baixo, só que a gente também tem que ter essa visão para o paciente e saber que ele é o principal, ele é o nosso foco, e ele ir tranquilo e com segurança para a cirurgia é o diferencial. Muito obrigada, Ariane. Mas excelente. Ou seja, Ariane, viu? Oh. Não, nem vem, ela está com a gente. A gente está no dobro, Ariane. Então, é muito importante esse papel de tempo de início de tratamento, né, gente? Eu já atuei numa instituição, aliás, tive conhecimento, onde eu fiz essa pergunta: quanto tempo demora a partir do momento que se sabe o diagnóstico para início do tratamento? Então, baseado nisso, eu queria perguntar, doutora, existe uma questão sobre o tratamento aumenta taxas de cura? Eu queria fazer uma correlação, né? E antes até da senhora responder, eu queria pedir para vocês responderem a pesquisa de satisfação que nós já colocamos aí, e vou deixar aqui, depois da doutora Daniela,
uma pergunta da psicóloga Andréa Chiarella, que diz: como sempre, minhas perguntas ligadas à questão psicológica. O câncer de mama pode ser desencadeado por conta de estresse, como, por exemplo, um luto? Então, eu queria agora que a doutora Daniela falasse um pouco sobre, aproveitando esse gancho que a Ariane falou de tempo de início de tratamento, para falar sobre o aumento de taxa de cura, para poder a gente dar sequência à pergunta da Andréa Chiarella. Tá certo, olha a Tayana me ajudando ali, dizendo que a Ariane é nossa. Mas a gente pode dividir, de repente, né, Frasson, dependendo da situação, por enquanto... Não quero ser injusto, olha só, as enfermeiras que trabalham comigo são 10, viu? A Lélia conhece muitas delas, né? Não quero... A Ariane é ótima, mas a gente... A Helenise e as enfermeiras que trabalham conosco lá são excelentes. Mas então, parabéns, Ariane, parabéns. Então, respondendo essa questão do tempo para iniciar tratamento, sim, tem vários estudos tentando entender essa questão do tempo do diagnóstico do câncer de mama até o início do tratamento, mostrando que tem, sim, um impacto no prognóstico do paciente. A gente tem no Brasil, é importante saber, uma lei dos 60 dias, que a gente chama, que é uma lei que confere para qualquer pessoa que tem um diagnóstico de qualquer câncer no Brasil, tem o direito de começar o tratamento em até 60 dias. Essa lei está em vigência, se ela é cumprida ou não, isso não sei dizer para você se ela é realmente fiscalizada adequadamente em todos os estados e municípios, mas ela existe e ela tem que ser cumprida. No caso do câncer de mama, tem vários estudos mostrando que existe, sim, então, uma associação com o tempo para iniciar o tratamento e o desfecho. A gente sabe que existe uma diferença entre saúde suplementar, né, que são os convênios, os privados e sistema público, e a gente tem que tentar batalhar para diminuir. Isso que a Ariane falou é muito importante. No sistema privado, em saúde suplementar, os planos de saúde, também existem vários atrasos, porque muitas vezes a gente em Porto Alegre, Frasson que atende em São Paulo e Porto Alegre, vê bem a diferença. Chega uma paciente que tem um convênio que não é de Porto Alegre, muitas vezes demora muitos dias para autorizar o tratamento em Porto Alegre. Então, se a gente não tiver toda uma equipe, e que daí inclui também a equipe assistencial, com as secretárias, as pessoas que fazem as autorizações da quimioterapia, todas as pessoas envolvidas na parte administrativa têm que ajudar. A gente muitas vezes perde esse tempo, ele fica muito próximo do tempo do sistema público se a gente não ficar em cima do paciente, né? E eu acho que, eu trabalhei muitos anos no SUS e eu sei que também faz diferença a gente ficar em cima, por isso que a gente precisa de equipe. Então, a resposta a essa pergunta, sim, faz diferença. Agora, a questão da Andréa, eu acho muito importante, eu queria que o Frasson me ajudasse com essa resposta, porque a questão dos fatores psicológicos, estresse, luto, é muito difícil, tem coisas que a gente não vai ter um artigo científico para indicar, né, Frasson? Mas eu acho que um dos preceitos da ciência é que a gente não pode desacreditar no que a gente não consegue comprovar, tá? Então, o que é medicina embasada em evidências? É aquela medicina que a gente usa um estudo bem feito, com vários critérios, para a gente acreditar que aquele remédio que é tóxico funciona. Mas eu não ter um estudo que diz que luto causa câncer de mama, não tenho esse estudo, não quer dizer que não seja uma realidade. Eu, pessoalmente, agora vão entrar crenças e opiniões pessoais, eu, pessoalmente, acredito que fatores de estresse podem, sim, contribuir para várias doenças. A gente sabe que estresse causa e depressão causam diminuição da imunidade, a gente pode ter mais herpes, a gente pode ter mais candidíase vaginal, a gente pode ter reativação de infecções em períodos de estresse. Então, embora não exista esse estudo na literatura médica que a gente possa puxar a referência bibliográfica e dizer causa câncer, talvez contribua para um estado de doença, né, e de mais propensão a várias doenças. Essa é a única resposta que eu consigo dar com algum embasamento, né, mas queria saber a opinião. Eu acho que eu concordo completamente com o que a Dani comentou, né? Não existem estudos que tenham feito essa ligação direta, tem muita gente que acha que tem relação, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que ficam estressadas e têm uma lesão herpética. Tem pessoas que ficam estressadas e têm gripe. Tem pessoas que viram a noite trabalhando e no dia seguinte espirram o dia todo. Quer dizer, existe uma relação direta. Eu fico estressado. Um dos meus filhos, quando ficava estressado, tinha diarreia. O que tem que ver o movimento intestinal com o estresse? Ele pode ter tudo a ver.
Mas tem uma outra corrente que diz o seguinte, Andréa Chiarella, que a gente falou pouco da psicologia e da importância. Na verdade, toda equipe multidisciplinar tem um psicólogo, deve ter, e assim, eu me desestabilizo às vezes com alguns casos que eu vejo, eu morro de pena, fico. Então, imagina a pessoa que está passando por isso, né? A pessoa que está passando por um problema. Mas tem uma outra corrente que diz o seguinte, Lélia, todo mundo tem problema. Não conheço ninguém que não tenha problema. Não sei se vocês conhecem alguém, me apresentem, né? O que faz a diferença, e aí é que entra a ajuda dos psicólogos e dos psiquiatras, é como as pessoas encaram os problemas. Então, sobre a questão do tempo e a rapidez, a partir do momento que existe um problema, quanto antes a gente resolver isso, melhor. Então, eu sou dos que... Os pacientes mesmo dizem, eu sei porque eu tive isso. Eu passei o ano passado muito mal, eu tive um relacionamento muito difícil, eu tive morte na família, eu tive acidente com filho. As pessoas manifestam isso, né, Lélia? Eu sei exatamente por que eu tive isso. Apesar de ser difícil de demonstrar, é claro que existe uma relação direta entre o que a gente pensa, como a gente reage, o que a gente tem e o que a gente manifesta. Né, Lélia? Então, eu sou dos que acreditam, né, que nem a Dani, de que existe sim uma relação entre imunidade e câncer. Aliás, uma das correntes que mais está progredindo agora, né, Dani, nos tumores mais agressivos é drogas que têm um efeito relacionado com a imunidade do indivíduo. Né, Lélia? Então, assim, pode ser difícil de demonstrar, difícil de documentar, porque todo mundo tem problema. Não conheço ninguém que não tenha problema. Agora, a maneira como as pessoas reagem a um determinado problema, isso é o que faz toda a diferença. E aí é que entra o trabalho do psicólogo. Psicóloga, psiquiatra, enfim. Isso aí, bem importante. Muito obrigada. Eu queria introduzir aqui a questão que a Karen traz, que é saber sobre o impacto das terapias integrativas no manejo de toxicidade do tratamento quimioterápico. Eu queria que você, Daniela, e também a Ariane, se pudesse fazer algum comentário sobre a terapia integrativa. Uhum. Acho que isso é uma ótima pergunta e que vem, então, vai puxando o que a gente estava conversando agora com a fala do Frasson. Vamos definir o que são terapias integrativas, né? Então, quando a gente fala em tratamento alternativo, que é diferente de integrativo, alternativo é aquele tratamento que ele é feito sem comprovação de benefício, ele é usado a despeito da recomendação da equipe de saúde, e muitas vezes ele pode, inclusive, fazer mal para o paciente, né? Então, isso é o tratamento alternativo. O tratamento complementar é aquele tratamento que ele pode ser usado sem grande prejuízo. Ele é feito, por exemplo, a pessoa que gosta de usar vitamina C para gripe. Se vai funcionar ou não, não sei, mas provavelmente mal não vai fazer. Isso é um tratamento complementar. Mas o tratamento integrativo, ele é um tratamento ele é aquele complementar que foi comprovado e que é eficiente no manejo do paciente. Então, ele realmente é um tratamento que faz diferença. Então, vamos ver um exemplo. Acupuntura. A acupuntura pode diminuir fogacho, por exemplo, que são aqueles calorões da menopausa da paciente que usa hormonioterapia depois de um tratamento para câncer de mama. Então, existem terapias integrativas que melhoram bastante a toxicidade do tratamento oncológico. No caso da quimioterapia, a gente costuma usar, para mim, um dos tratamentos mais importantes e que eu chamo de remédio é exercício físico. A gente sabe que exercício físico diminui sintomas de dor muscular que alguns quimioterápicos causam, pode diminuir, além de diminuir estresse e ansiedade, dar bem-estar, diminui náuseas e vômitos, diminui vários efeitos adversos causados pela quimioterapia e dá mais uma qualidade melhor de sono para o paciente. Então, as terapias integrativas cada vez mais têm sido utilizadas e existem instituições como o Einstein e o Sírio-Libanês, que já tem departamentos de terapia integrativa funcionando
ativamente. O que a gente vê como barreiras? Algumas crenças que alguns profissionais da área da saúde não acreditam ainda nesses tratamentos, isso é uma realidade, infelizmente, e também uma questão de remuneração, porque esses tratamentos, em grande parte, eles são tratamentos que devem ser pagos pelo paciente. Então, eles ainda não são remunerados, não são reembolsados. Então, eu vejo como um limitante não se usa mais por essas questões, mas com certeza eles fazem parte da equipe multidisciplinar, na minha opinião, e deveriam estar presentes em todos os serviços que tratam oncologia. Muito obrigada, doutora. Nós estamos já caminhando para o final, viu, gente? Eu queria deixar algumas perguntas aqui para a gente, já chegando para o final. Queria, se você, Ariane, tiver algum comentário sobre esse assunto, por favor, faça. E eu queria que você falasse também, Ariane, sobre a sua prática de navegação e o atendimento ao trabalhador. Você tem vivenciado experiência com o trabalhador? Você tem algo que você poderia trazer? Porque nós começamos a nossa live falando da saúde do trabalhador, que às vezes nós negligenciamos. Então, você tem alguma experiência que queira compartilhar com a gente na navegação? Além de, claro, se você quiser comentar sobre a saúde integrativa. Sim, claro. Quanto à saúde integrativa, concordo com tudo isso que a doutora Dani disse, e sempre orientar, nós, como papel da enfermeira navegadora, orientar o paciente a ter o respaldo do seu médico, porque às vezes não adianta nós fazermos uma orientação e daqui a pouco nem corresponde com o tratamento que o paciente está fazendo. Então, sempre pedir para que todos falem a mesma língua, todas as medidas que o paciente for fazer, comunicar à equipe, deixar registrado em prontuário, para que todo mundo saiba o que ele está fazendo. Isso é muito importante. E quanto à atuação, à navegação com profissionais da saúde, sim, no nosso serviço a gente tem vários casos de profissionais da saúde. Recentemente tivemos um diagnóstico que foi bem impactante para a equipe, que era de uma enfermeira, e logo depois, um mês depois, a filha dela descobriu câncer de mama também. Então, eu sempre digo que por ser profissional da saúde não quer dizer que vai descobrir antes ou vai descobrir depois. A maioria deles consegue verificar mais no início, porque tem noção, tem conhecimento de que pode ser. Consegue verificar um linfonodo aumentado, mas não quer dizer. Eu sempre digo para eles se sentem muito culpados, porque como é que eu não vi, eu estava dentro de um hospital. Não é responsabilidade do paciente nem do profissional da saúde se autodiagnosticar. Não tem que sentir essa culpa. O paciente tem que procurar ajuda. É responsabilidade dele, sim, estar com os exames em dia, procurar ajuda, isso sim. Mas o resto não tem como ele fazer só porque é profissional da saúde. Então, a gente teve esse diagnóstico, foi bem impactante para a nossa equipe, que tinha um fator de risco bem importante na família, e a própria mãe aconselhou a paciente a fazer uma ecografia. Então, isso é importante, saber o seu fator de risco. A paciente, ela palpou um linfonodo aumentado na época, a enfermeira, e nas primeiras consultas ela já indicou para a filha fazer uma ecografia. E a filha fez, encontrou a alteração e foi diagnosticada. Então, isso que é importante, não é esperar que aconteça o problema, é fazer o acompanhamento. O paciente viu que tem o fator de risco, ela como enfermeira sabe disso, tem ciência, então já indicou para a família toda fazer, então as filhas já fizeram, então isso que é importante. Lélia, eu posso complementar, já que está no finalzinho? Claro, eu queria claro. Uma frase que eu acho importante, que a gente tem que desmistificar. Geralmente as pessoas não têm culpa de terem câncer, tá? E eu acho que hoje em dia, pensando em câncer de mama, tem uma moda, né, Frasson, que a gente tem que estar sempre vigilante, que as pessoas colocam a culpa na alimentação, ou a culpa no que pensou, no que fez, ou no que não fez, ou no que deixou de fazer. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer de mama, ela não tem aquilo que ela quis, e ela não tem que se sentir responsável por aquilo. Eu devia ter... Gente, é o seguinte, a gente está fazendo uma conscientização aqui para as pessoas, né? Para a gente tentar pegar os diagnósticos o mais precocemente possível. Mas, às vezes, isso acontece independente da vontade da pessoa. Muitas vezes a pessoa se cuida, ela faz uma alimentação saudável e ela pode ter câncer de mama, sim. Então, eu acho que culpa é uma coisa que não combina com esse diagnóstico. A gente tem que olhar para frente, oferecer o melhor e tentar cada vez mais preconizar o diagnóstico precoce, mas entendendo que, às vezes,
mesmo fazendo tudo, o diagnóstico vai acontecer. E não tem que ficar buscando, o que eu fiz para ter isso? Eu vejo isso muito no consultório quase todos os dias. A gente não pode culpar o paciente pelo que aconteceu, né? Porque senão fica bem mais difícil enfrentar todo o tratamento que vem pela frente. Muito obrigada, doutora. Eu queria aproveitar, já que você está falando, então eu vou mudar a ordem. Essa semana eu fiz uma enquete perguntando quem escolhe o acesso vascular, porque um dos diversos tratamentos para administração de antineoplásico é feito por via endovenosa, né? E aí eu fiz uma enquete, doutora, só para você saber, a maioria que respondeu provavelmente era enfermeira, disseram, é o enfermeiro. E outra metade disse assim, é a equipe multi, claro, o paciente no centro da escolha, porque é para ele que nós estamos fazendo. Então, como a última pergunta, antes de fazer a rodada final, pergunta para você, quem deve escolher o acesso vascular? Perguntando de propósito, né? É que a Lélia sabe, viu, Fração, que eu, pessoalmente, não defino o acesso vascular das minhas pacientes. Quem define são as enfermeiras que trabalham comigo. Porque eu acho que a formação das enfermeiras é muito mais apropriada para definir acesso venoso do que a minha. Então, e é mais algo que elas fazem de uma maneira muito melhor do que eu, porque elas que vão funcionar. Então, o que eu digo para a paciente? Paciente que não foi operada ainda, que tem os 2 braços disponíveis para fazer a infusão, eu peço para descer na quimioterapia, eu trabalho em cima da quimio, no consultório, logo no andar de cima, eu digo, desce ali, fala com a nossa enfermeira navegadora da quimio, que ela vai ver teu acesso venoso e vai me dizer o que ela acha. Muitas vezes, se é uma quimioterapia pré-operatória, que ela pode usar os 2 braços com liberdade, a paciente prefere não ir para o bloco cirúrgico, colocar um catéter, aí ela indica, vamos fazer em via periférica, vamos colocar um portocate, ou ainda, agora em tempos de pandemia, a gente começou a usar um pouquinho mais o recurso da PIC, que é um catéter no braço, e para mim, para minha prática diária, eu fico mais confortável com a enfermeira e com os enfermeiros indicando o acesso venoso. Mas provavelmente porque eu trabalho num hospital onde eu fico com essa segurança, porque eu sei que a minha equipe é muito bem formada e tem muita experiência nessa questão. Então, a minha resposta é que é a enfermagem, mas não sei se isso é uma realidade para todos os hospitais. Tudo bem, eu já fiquei satisfeita e realmente a minha opinião é assim, a equipe faz a melhor decisão, né? Eu conheço o acesso vascular, ou quando estava na assistência eu conhecia o acesso vascular, mas eu acho que primeiramente o paciente, ele precisa saber das possibilidades, nunca nós temos que decidir por ele. Então é ele quem manda, porque o corpo é dele, né? Não somos nós que decidimos. Depois dele, eu como enfermeira, eu posso julgar, o cirurgião pode, o oncologista pode, agora sozinho, como o doutor Frasson falou bem no início, assim, é muito difícil você conseguir tratar um ser humano sozinho, você não consegue. Então, muito obrigada. Eu queria agora, doutor Antônio Frasson, que você contasse para a gente sobre estética e cirurgia mamária. Queria que você fizesse um comentário sobre isso, né? Porque câncer de mama, né? Mexe com a imagem. Você, como cirurgião, você pode atuar. Como é essa questão de estética? E, claro, lembrando paciente SUS, lembrando paciente de instituições privadas, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, Lélia, primeiro, só para finalizar essa questão da culpa, porque é uma situação muito frequente. Câncer de mama é uma fatalidade genética. É um risco que todos nós corremos todo dia de ter câncer. Isso é uma fatalidade. Você estava andando, tropeçou, caiu, quebrou. É uma fatalidade na grande maioria das vezes. Segundo, Lélia, queria agradecer as equipes que trabalham com a gente, né? Eu vi que a Alcina é minha enfermeira em São Paulo, estava aí assistindo a gente. Então, assim, tá aí a Alcina. Sem a equipe a gente não é ninguém, Lélia. Então, enfermeiras, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, todas as equipes que trabalham conosco, oncologistas, nem se fala, né, radioterapeutas e tudo mais, eles são fundamentais. É a história do carrinho, né? Eu sempre digo, o Senna ganhou alguma corrida na Toleman, quando chovia, quando todo mundo quebrava. Ele era muito bom, ele ganhou, mas quando ele foi para uma grande equipe, quando ele teve uma grande equipe, ele realmente se tornou campeão. E teve uma fatalidade, como é um diagnóstico, né? E sobre a questão da estética, eu acho o seguinte, ninguém melhor do que um paciente com câncer de mama
merece ter um excelente resultado estético, Lélia. Ela já foi punida por uma fatalidade. Isso não é desculpa para que o cirurgião não opere direito, não tenha um bom resultado, não capriche, não pense na questão estética, não é uma desculpa. Às vezes eu digo, não, a pessoa tem câncer, faz mastectomia radical, depois, mais adiante, reconstrói. Imagina, Lélia, que houve uma época em que os cirurgiões diziam assim, não, vamos deixar ela mastectomizada um tempo, que aí depois ela vai valorizar a reconstrução que a gente fizer. Isso é um horror, é um absurdo. O cirurgião está preocupado em que a paciente valorize o trabalho dele. Gente, a gente tem que deixar o paciente da melhor maneira possível. Essa semana, Dani, uma paciente com tumor luminal, que era uma situação limítrofe, opera ou começa com neoadjuvância? Sabe o que fez a diferença na decisão? Ela me disse, François, se eu tiver que fazer químio, eu vou me sentir muito melhor fazendo químio se eu também estiver bonita esteticamente. Se a cirurgia ficar bem, se eu tiver um bom resultado estético, eu vou estar muito mais fortalecida para fazer quimioterapia. Então, é uma sacanagem com um paciente justificar o diagnóstico de câncer com um resultado estético ruim. E é uma sacanagem operar correndo para ir tomar café e ler jornal. Acho uma sacanagem isso. O cirurgião tem que caprichar e ter o melhor resultado possível, porque aquele momento é o momento da vida do paciente. Não tem pressa para terminar a cirurgia. Às vezes a família me pergunta, doutor, quanto tempo vai demorar a cirurgia? Eu disse, você está com pressa? Quer que a gente opere rápido? Quer que eu opere correndo? Porque cirurgia, Lélia, e resultado é capricho. É cuidado, é capricho. Quando você vai fazer um vestido para o casamento, você não capricha? Né? É a vida do paciente que está em jogo. E a questão estética fica para o resto da vida dela. E a mama tem uma representação incrível para a mulher, Lélia. A mulher se preocupa muito com o aspecto da mama, com a questão da simetria. Esses dias, Dani, eu estava numa mesa redonda, a menina de 28 anos foi fazer exames pré-operatórios para uma cirurgia estética. Descobriu um tumor de mama, HER2 superexpresso. Fez neoadjuvância, o tumor sumiu. Ela é mutada. Ela tem que fazer... Não, ela não é mutada. Ela não é mutada. Aí, não, mas agora a estética não é mais importante. Ela teve câncer. Porque a estética não vai aumentar a sobrevida dela. Aí eu cheguei e disse para um oncologista que estava na discussão, Dani, doutora, eu estou vendo que a senhora está com uma bolsa da Prada muito bonita, a bolsa custou 30 mil reais. Enquanto melhorou sua sobrevida, doutora? Acho que essa bolsa da Prada piorou sua sobrevida, porque quantos plantões você vai ter que fazer para pagar essa bolsa, doutora? Não, porque é sobrevida, porque é sobrevida, porque é sobrevida. Gente, as pessoas não querem apenas, as pessoas querem viver, mas querem viver bem, com qualidade. Né, Dani? Não, porque a outra mama não aumenta a sobrevida. Tá, daí você vai deixar o paciente Cerveró, com todo respeito ao Cerveró, um lado de um jeito, outro lado do outro. Nenhuma mulher olha uma mama e depois olha a outra mama. A mama é olhada no conjunto, elas têm que ficar simétricas, desculpe. Né? Não vem com essa conversa mole para cima de mim que não aumenta a sobrevida. A mulher está brigando nessa hora, ela quer estar bem. O Fração está falando isso porque é uma discussão bem bacana mesmo, porque essa questão de tirar as duas mamas, ela está indicada oncologicamente quando o paciente tem mutação de BRCA, né? Aquele gene da Angelina Jolie que tu queria comentar no início, né, Lélia? Então, quando tem mutação do BRCA1 ou BRCA2, aí é a única indicação formal, né, Fração, na oncologia de tirar as duas mamas como uma forma de prevenir câncer de mama. Por quê? Porque o Fração falou o risco de uma mulher ter câncer de mama. Até os 80 anos é em torno de 12% para a população em geral. E uma mulher com mutação de BRCA pode chegar a 70%, 60%, então é muito alto. Então, se preconiza tirar as duas mamas, ou para quem já teve, tirar outra, ou quem nunca teve, tirar as duas. Só que, aí eu concordo com o Fração, quando a mulher não tem a mutação de BRCA, por que na história da mastologia, agora eu vou me meter na área da Fração, mas por que na história da cirurgia se evoluiu para aquelas mastectomias super radicais, onde tirava a musculatura peitoral, ficava um buraco ali, curava, mas ficava esteticamente
terrível a cirurgia. Não curava, né, Dani? Não, curava, né? Curava, mas depois melhorou. Mas, enfim, eu até vi paciente com Halster curado quando eu estava na residência. Mas depois evoluiu para mastectomia radical modificada, que melhorou bastante. E por que você evoluiu para setorectomia? Para tirar só um quadrante, um setor, por uma questão estética, né? Daí se viu que com radioterapia dava no mesmo fazer a mastectomia ou o setor. Mas hoje em dia a gente tem a possibilidade de esteticamente oferecer também, porque tem os mastologistas treinados fazendo isso, a mastectomia preventiva, muitas vezes da outra mama que não teve câncer, mesmo sem mutação do BRCA. E eu concordo com o professor, eu acho que isso não é só, a gente só tem que deixar claro para o paciente, isso não é uma indicação oncológica. Mas não quer dizer que não deva ser feito, porque a mulher tem que se olhar depois de uma cirurgia e se sentir feliz e bonita. E, às vezes, psicologicamente, ela tirando a outra mama, mesmo que a gente saiba que não tem um impacto na mortalidade, né, Fração, ela pode se sentir mais segura e melhor. Então, em última análise, a gente vai estar melhorando a qualidade de vida. Então, eu, como oncologista clínica, eu deixo isso muito claro quando elas me perguntam. Uma que eu deixo para o cirurgião decidir. Se vai ser bilateral, se não vai, eu tento fazer como um acesso venoso, isso é um viés meu, eu prefiro que o cirurgião explique isso para o paciente, mas quando elas querem a minha opinião, eu digo assim, olha, oncologicamente pode não ter indicação, mas pode ser que seja melhor para te fazer mesmo, então eu acho que a gente tem que pensar em todo esse conjunto, e uma mulher jovem, ou uma mulher menos jovem, mas que esteticamente não vai ficar bem se não tirar outra mama, por que não, né? Se a gente acha ok colocar prótese para se sentir melhor, sem ter... Não é só questão de tirar a mama e tirar outra mama. Tem que ficar simétrico. Isso não aí. Importa, ela pode fazer uma cirurgia conservadora, mas tem que ficar simétrico. Entendeu? O resumo, não pode ser, ter um diagnóstico de tumor não pode ser motivo para mutilação. Boa. E não pode ser motivo para um mau resultado estético. Agora, a técnica que a gente vai usar, se vai tirar mama, se não vai, se vai fazer isso não importa. O importante é que tenha uma boa simetria. É claro que tem casos que não dá para fazer isso. Tem um tal de carcinoma inflamatório, que felizmente não é frequente. Mas no carcinoma inflamatório tem que fazer uma cirurgia radical, tem que fazer radioterapia logo, tem que ter feito quimioterapia antes. E, por enquanto, a reconstrução mamária com preservação de pele, areola e papila não é recomendável, não é aceita. Mas é uma situação extrema, sabe, Lélia? Não é, na maioria das vezes, eu diria que 95% das vezes, mesmo se precisa retirar o mamilo, porque o mamilo está comprometido, porque o tumor cresceu no mamilo, porque ela tem uma coisa que a gente chama de doença de Paget do mamilo, dá para ter um bom resultado estético, Lélia. Que eu acho que é o objetivo da tua pergunta. Né? A tua pergunta é assim, ter câncer de mama é motivo para não se preocupar com a questão estética? Não é mais. Pelo contrário, se tem alguém que merece ser bem tratado, bem cuidado, é alguém que já passou por uma fatalidade. Você não pode criar um outro problema em alguém que já teve um problema e foi involuntário, não foi porque quis, não fez nada para ter. Então, essa pessoa merece ser mais bem cuidada. Eu não sei, Dani, se vocês sabem, Ariane, você sabe quantas cirurgias plásticas de mama são feitas por ano no Brasil? Eu não sei, mas... 500 mil. 500 mil. Cirurgias plásticas de mama são feitas no Brasil. Aí a pessoa tem câncer de mama, não, agora ela tem que ficar feia. Exato. Não, eu concordo contigo, acho que esse é o raciocínio, né? A gente acha que está ok botar implante por uma questão estética, muito mais para quem que teve uma necessidade de tirar, né? Por doença, super de acordo. Muito bom, muito obrigada, doutor Frasson. E claro que as pessoas têm se manifestado bem favorável, inclusive pela enfermeira que trabalha com você, como Alcina, a Karen falando que você é incrível no seu discurso. Outros aqui vão perguntar onde é que a gente deixa o currículo para estar com todos vocês juntos, né? Vocês são, assim, as estrelas dos meus sonhos, mas eu já estou realizada de ter vocês aqui hoje conversando esse assunto, né? Então, eu queria agora, Ariane, fazer a última pergunta para você e depois eu vou passar para os dois para fazer as considerações finais. Ariane, nós estamos falando de câncer de mama o tempo todo feminino.
O câncer de mama feminino, nós sabemos que não é uma exclusividade. Você, como enfermeira navegadora, tem alguma vivência, experiência com câncer de mama masculino? Sim, na verdade, lá no setor, desde o início do ano, que foi quando eu entrei nesse setor, nós não tivemos nenhum caso, até por ser raro, né? Acontece menos de 1%. E o que a gente tem lá é um paciente que ele vai acompanhar a esposa, só que ele faz o tratamento em outra instituição, e eles acompanham, um acompanha o outro nas consultas, mas diagnosticado conosco não tem. E isso é muito importante nós falar, porque a gente fala tanto em autoconhecimento da mama, da paciente feminina, e está na hora de nós chamar os homens também para o Outubro Rosa, né? Porque é raro, mas acontece. Então, tem que estar de olho também nas mamas dos homens. Muito obrigada, Ariane. Agora, para a gente, de fato, finalizar, eu gostaria que você, doutora Daniela, fizesse as suas considerações finais, para que a gente encerre essa tarde de hoje com as suas palavras, depois com o doutor Frasson, volto para a Ariane e depois o doutor Frasson. Certo. Bom, pessoal, acho que, em resumo, a gente viu que o câncer de mama ele só pode ser tratado com uma equipe multidisciplinar, em que realmente estude o assunto, que entenda o paciente como um todo. Eu acho que hoje ficou muito claro que a gente precisa ter uma visão holística da pessoa e não só da mama. Não pode tratar uma doença, tem que tratar uma pessoa que está por trás daquela doença, e nada melhor do que uma equipe completa e volumosa que estuda isso para poder oferecer o melhor tratamento possível. E que a gente precisa estar sempre entendendo que o diagnóstico de câncer não é culpa de ninguém, ele é, como o Frasson falou, de um jeito que eu achei lindo, ele é uma fatalidade genética. Eu vou usar, Frasson, vou roubar a tua frase, que eu achei muito bacana, e jamais responsabilizar a mulher por não ter detectado o seu câncer porque não fez autoexame. Isso o Frasson colocou lá no início, e é muito importante, gente. Não confundam campanha de autoexame com responsabilidade. A responsabilidade não é do autoexame. O autoexame é um elemento para se conhecer melhor, como a gente tem que se olhar no espelho, né, depois do banho, enfim. Mas não é responsabilidade da pessoa detectar o seu câncer de mama pelo autoexame. Então, acho que essa é a mensagem principal dessa live. Muito obrigada. Vou deixar a doutora Frasson por último, porque eu gosto muito dessa coisa que hoje em dia parece que não pode. Eu gosto da gentileza masculina, eu sinto muito. Ariane, por favor, faça suas considerações finais. Você, enfermeira navegadora, qual recado você gostaria de deixar aqui nessa tarde de um bate-papo interessante como tivemos? Bom, o recado que a gente tem que deixar, até por estarmos no Outubro Rosa, é que as pacientes estejam com seus exames em dia, conheçam seu corpo. A gente sabe que desde a adolescência a mulher vem passando por transformações no corpo, para que ela se conheça, para que, se ela sabe que tem um nódulozinho ali, que ela faz o acompanhamento, siga acompanhando. A pandemia está aí, mas os exames de mama não podem esperar, tem que seguir fazendo o rastreamento. E se acontecer o diagnóstico, uma coisa muito importante, aconteceu o diagnóstico, procura uma equipe da tua confiança, é um direito do paciente isso, alguém que te acolha, que te deixe seguro para iniciar o tratamento. A jornada do tratamento oncológico não é uma jornada que passa rápido, então ela tem que estar ao lado de bons profissionais e que façam a diferença no tratamento dela. Muito obrigada, Ariane. Foi espetacular a sua apresentação. Mais uma vez eu agradeço. Eu queria, Frasson, que você fizesse as suas considerações finais. Bom, Lélia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Lélia. Compartilhando essa tarde com você, com a Dani, com a Ariane, com as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Câncer de mama é um problema, infelizmente. Não é raro que as pessoas tenham um tumor na mama. Então, acho que é muito importante essa conscientização sobre o próprio corpo, né? E acho que é importante o conceito de que acho que pouquíssimas doenças evoluíram tanto quanto no tratamento de pacientes com câncer de mama. Então, se tem algo que vale a pena realmente é fazer um diagnóstico precoce. Os recursos hoje, eles são enormes. A medicina evoluiu muito
no manejo de pacientes com câncer de mama. Então, se eventualmente existe essa fatalidade, tenham a certeza absoluta de que é possível ter resultados fantásticos quando a gente diagnostica precocemente, principalmente. As coisas estão melhorando muito também em outros cenários, né, Dani? Mas é incrível como você tem um problema, mas existe uma solução. Então, primeira coisa, jamais perca a esperança. Quem teve câncer de mama e está nos assistindo, jamais percam a esperança. A gente está sempre ganhando tempo, porque sempre estão surgindo coisas novas, né, Dani? Acabou de surgir uma droga nova, fantástica, para tumores luminais, que eu acho que é o Maria, os anti-CD4, né, Dani? 4/6, que vai ter uma revolução nisso também. Então, primeiro, se você tem um problema, tenha certeza de que tem solução, tem como resolver bem, e graças a Deus tem muita gente trabalhando para que isso aconteça, Lélia. Então, eu primeiro queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer vocês também, mas principalmente agradecer as pessoas que estão nos assistindo por terem interesse num tema em que elas também poderão dar uma contribuição, na medida em que elas também espalharem uma informação de qualidade e com otimismo. Muito obrigada, e eu vou aproveitar e encerrar a nossa live com essa colocação do Geilson, que fala, ótimo aprendizado e excelente palestra para todos. Então, eu agradeço e convido vocês que, assim como nós tivemos brilhantes profissionais aqui contando experiências sobre câncer de mama, nós teremos, não no sábado, mas no dia 5 de novembro, o doutor Oren, um dos médicos, estará aqui com a gente para falar de próstata. Então, nós falamos hoje de câncer de mama, sabendo que ele é mais raro nos homens, mas que também pode acometer, mas homens, preste atenção, hein? Cuide da vida de vocês, cuide do corpo, como a doutora Daniela falou, nós, profissionais da área de saúde, às vezes nós não nos cuidamos, isso quando se fala mulher, o homem piora um pouco mais, então, assim, por favor, cuidem das suas vidas. Então, eu quero agradecer a todos vocês por toda essa participação, para vocês que estão nos escutando, somente coisa boa, e é isso que faz com que os dias da gente se tornem melhor, com tantas felicitações que as pessoas estão dando, que é do tipo, estamos no caminho certo, vamos continuar compartilhando informação, que informação não pode ser centralizada em um único lugar, ela tem que ser democratizada, porque isso sim salva vidas. Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês, e um excelente final de semana. Até a próxima. Tchau. Valeu! Tchau, obrigada. Dá-lhe Grêmio!